E aí, agora eu vou te mostrar um pouco do meu equipamento aqui no que diz respeito a violão, né? Esse é o meu violão mais profissional, digamos assim, é uma linha melhor, né? É um Takamine GD15, tá? Ele é um modelo folk e ele é elétrico, como eu já disse para vocês, e eu estou usando um coordenamento 011 nele, da marca Dadar. Questão de encordoamento, é muito comum utilizar 09, 010, 011 e aí depois tem 012, 013 também. O que é isso, Lucas? Quanto maior a espessura da corda, mais presença tem o som, mais o som fica pesado, mais o som fica cheio, né, digamos assim. Porém também fica mais difícil para tocar, ok? Fica mais pesado para tocar, quanto maior, por exemplo, eu uso o 011 aqui, no começo foi difícil dar aquela acostumada, porque eu só usava 010, aí eu uso o 011 aqui, mas agora já acostumei também, já estou querendo até botar 012 para ficar um som mais brilhante ainda, que olha que som massa, ó. Uma presença, né? E esse violão é interessante porque ele tem umas cordas já bem baixinhas, né? Uma coisa mais profissional, digamos assim. E eu vou pegar o meu outro violão aqui, peraí. Esse é o violãozinho, primeiro violão que eu tive, é um Giannini série Estudo, tá? E ele é menorzinho, tá vendo que ele é reduzido? Eu era bem pequenininho na época, já tem mais de 10 anos isso aí. E cara, é um violão bom, eu não tenho coragem de me desfazer dele, tem muita história por trás, aliás. E ele foi pago R$160 na época, era muito dinheiro na época, né? Hoje deve estar valendo um violão desse mais ou menos uns R$600, eu chuto assim, na loja. E cara, é um ótimo violão, tá? Ele tem umas cordas um pouco mais altas que aquele, mas não é tão alta como as dos violões mais ruins que tem no mercado aí, tá? Então já respondendo essa questão que a galera pergunta, Lucas, existe violão ruim? Existe, cara. Tem bastante violão no mercado aí, os mais baratos, e às vezes você vai comprar achando que você vai fazer vantagem, na verdade você sai no prejuízo. Porque, pô, as cordas são muito altas, o som dele é ruim, as tarraxas não vão aguentar muito. E, cara, pra você começar a tocar com violão com as cordas muito altas, você vai ter um trabalho, tá? Porque machuca, porque é difícil de fazer. Até pra gente que já toca, você toca uma música ou outra, agora pra você ter uma série de estudos naquilo, é complicado. Eu tinha um aluno, quando eu dava aula presencial de violão, e ele tinha um violão, não vou falar a marca, né, mas é desses bem simples aí que tem no mercado hoje em dia. E, cara, as cordas eram altas assim, né? Era coisa absurda, muito difícil de tocar. E o que eu fiz lá com ele, né? Aqui eu também fiz nesse violão e eu fiz no dele lá também. Esse ossinho aqui, tá vendo? A gente tira e pode serrar a parte de baixo, serrar, lixar na verdade, né? Ou no chão, ou com alguma coisa que você vê que você vai conseguir lixar ela para diminuir. Então alguns vai estar desse tamanho, você pode abaixar. Tomar cuidado que se você abaixar demais, ele pode encostar aqui em cima e trastejar. Quando ele trasteja, ele fica fazendo um ruído. Não pode trastejar aqui, não pode encostar. Ok? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Como o violão dele lá era bem alto, a gente pode tirar esse ossinho daqui e colocar as cordas direto na madeira de baixo. Ainda assim ficou um pouco alto, mas já melhorou um pouco a situação. E colocamos cordas de nylon também no violão dele. Tem diferença, tá? Corda de aço e corda de nylon. Essas aqui que eu estou usando são de aço. As cordas de nylon elas são bem mais macias, são usadas para outra coisa, né? Para um MPB, um sambinha, essas coisas. Tem alguns modelos de sertanejo que dá para usar também. Eu particularmente não tenho nenhum violão em nylon. Esse aqui veio original. Eu fiz uma loucura de botar corda de aço. Esse aqui é o coordenamento 010 da Giannini Cobra. Fiz uma loucura aqui, o violão é pequeno e não sabia se ele ia aguentar. Até hoje está indo bem, mas pode ser que com uns anos ele possa tentar subir o tampo aqui, não sei. Mas aí dá pra gente colocar um reforço aqui. Mas, enfim, a gente colocou corda de nylon no violão dele, não fica o mesmo som, mas fica ótimo para quem está começando. Se você machuca muito os seus dedos quando você está começando nessa corda de aço, as cordas de nylon podem te ajudar nisso. Até você pegar a mobilidade necessária, sabe? Não tem o mesmo som, porém é muito melhor para você aprender porque machuca menos. Esse aqui é um violão clássico, né? Um modelinho clássico aqui redondinho, esse modelo de tarraxa. Cara, nada a reclamar. É um violão muito legal que é um valor sentimental grande, né?
já foi para muito lugar, já fez muita coisa esse violãozinho, tem muita história, danado. Então vai ficar comigo aí, espero que para sempre. Já foi trocado essas tarraxas aqui, que quebrou. Enfim, cara, esses são meus dois violões e eu tenho um violão intermediário entre esse e aquele. É um Strindberg, não tá aqui comigo agora, mas vou botar a foto dele aí pra você dar uma olhada, tá? É um violão bom, ele já é elétrico, né? Já tem afinador, entrada para cabo, essas coisas, mas também não é no nível daquele. É um ótimo violão para ir, porque como eu estou estudando muito nesses tempos e aquele violão é um pouco mais profissional para me fazer shows, essas coisas, eu estou usando demais aquele ali. Então eu fui e adquiri o outro, só que eu não peguei ainda, mas já comprei ele para mim ficar estudando em casa. Enfim, e aqui eu já entro num tópico importante aí. As pessoas perguntam: Lucas, então qual violão que eu compro? Eu não gosto de recomendar um violão específico, porque existem muitos preços, muitas marcas e são modelos legais e eu não posso indicar um específico. Mas eu recomendo muito o seguinte: se você quer comprar um violão novo, que você tenha um pouco mais de dinheiro para investir. Esse Strindberg que eu comprei aí, ele é uns 700 a 800 reais novo e eu paguei 450 nele com 3 meses de uso. Olha só que massa, né? 3 ou 6 meses, esqueci agora. Olha só que legal, então você pode fazer o mesmo no marketplace do Facebook, né? Na lojinha lá do Facebook, o pessoal bota as coisas para vender, na OLX, ou alguém que está vendendo na sua cidade. É interessante você pegar um violão melhor por um preço reduzido, só que toma cuidado. Eu fui comprar um desses para um primo meu, fui comprar um Tajima Dallas, né? Um violão bem legal. Não estou querendo recomendar aqui, mas é um bom violão para quem está começando e vai te servir. Dependendo aí, se você não tem muitos interesses profissionais com o violão, ele vai te servir pro resto da vida. Tem entrada também, afinador e etc. Um bom violão, Tajima Dallas. E eu fui buscar em outra cidade para ele e tal, compramos barato, compramos acho que 350 reais, 300, não sei. Foi bem baratinho. E o cara falou que estava funcionando, mas quando eu cheguei não estava com caixa de som lá para testar. Cheguei em casa, não estava funcionando. Pô, ainda bem que o cara atendeu a gente, devolveu o dinheiro, devolvi o violão para ele, mas se não, era prejuízo, né? Aí a gente foi e comprou outro Tajima Dallas depois, dessa vez uns 50 reais mais caro, mas que veio funcionando certinho. Então toma cuidado, vê se o violão está funcionando ok, vê se está bonito, se não está muito judiado, se não tem muito ferrugem. Olha assim, se o violão estiver aparentemente bom, pergunta a alguém que talvez você conheça aí, que tem intimidade com você, pergunta se o violão tá bom e tal, porque infelizmente eu não posso olhar o violão para você. Senão, com muito prazer, eu falava se estava bom ou se não estava. Então, essa é uma alternativa. Se você insiste em comprar ele novo, tudo bem, mas não compre aqueles muito baratos porque você vai se arrepender. Vai ter a corda muito alta, vai ser uma dor de cabeça que não compensa correr. Então, invista um pouquinho mais no violão novo ou prefira até um violão usado. Novamente falando para vocês, ó, sobre equipamento, compra um capotraste, tá? Eu demorei muitos anos para comprar um capotraste, eu não gostava, tinha um certo preconceito, tipo, eu vou botar aqui, como é que eu vou lembrar que aquela música tá com capotraste? Ou que lugar que o capotraste tá? Ou se eu vou lembrar de ter o capotraste? Mas, cara, mesmo correndo esses riscos, compensa você ter o capotraste. Melhora demais o seu aprendizado, tá? E, pô, às vezes você tem um violão alto, é muito massa você vir com o capotraste na casa 1. Olha que macete top, hein? Se você tiver um violão com as cordas muito altas, você pode colocar o capotraste aqui na casa 1 e deixar ele para sempre ali. Porque olha como que vai ficar baixinho, velho, o encordoamento. Isso é muito interessante também para quem tem violão com corda alta. E aí você pode afinar ele meio tom abaixo. Mais pra frente do curso você vai entender o que eu falei agora. Ao colocar o capotraste aqui, você subiu meio tom. Então você afina meio tom abaixo, que você volta meio tom e anda meio tom para frente e você voltou pro lugar que você estava. Então mais pra frente você vai entender isso tudo que eu estou falando aqui, não precisa ficar desesperado se você não entendeu. Compra o capotraste, compra bastante palheta também, porque você vai perder muito. E é isso que eu tenho para falar sobre meus equipamentos com vocês. Bora para a próxima aula.